Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal. The Papo tá no ar. E se você chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, comentar aqui embaixo, porque a plataforma entende que o conteúdo é relevante e ela acaba espalhando para mais pessoas. E o assunto é muito relevante. Hoje a gente vai falar sobre vassoura de bruxa. Já ouviu falar nisso? É uma praga que tem atingido aqui a lavoura de mandioca do Amapá, mas que já passou por outros estados, né, professor? Deve ter passado por outros estados. E a gente vai tirar todas essas dúvidas aqui hoje com o pesquisador Marcelo Carim, que abriu aí uma vaga na sua agenda para vir falar com a gente. Muito obrigado pela sua presença, professor. Eu queria que o senhor se apresentasse primeiro, falasse um pouco quem é o Marcelo Carim. Primeiro, obrigado pelo convite, é sempre um prazer e uma honra, estou sempre à disposição. Meu nome é Marcelo Carim, sou engenheiro agrônomo, pesquisador do IEPA. Tenho um vasto caminho na linha da agronomia, né, e na linha da ecologia também, né. Trabalhamos com pesquisa nessa linha de conhecimento, principalmente voltado do setor primário, e a mandioca também é um objeto de estudos da gente do IEPA, né. O IEPA é um instituto, como vocês todos conhecem, um instituto estadual, né, de pesquisa científica que versa por diversas linhas de conhecimento, e entre elas o setor primário, né, a agricultura, e especificamente hoje eu trabalho, por exemplo, coordeno um laboratório de biotecnologia voltada para clonagem de vegetais, além de outras ações, evidentemente. Bacana, clonagem de vegetais. Exato. O Estado do Amapá, na verdade, como entidade genuinamente estadual, é o primeiro da Amazônia que trabalha com clonagem de vegetais, né? Nós temos um laboratório que produz clones desde 2001. Nós temos quase 24 anos aí trabalhando e militando na área, né, produzindo biotecnologia, tecnologia de ponta e de qualidade eficiente para o Estado poder absorver essa tecnologia. Eu sei que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, não, tem tudo a ver. Clonagem, que tipo de... A gente já usa aqui no nosso dia a dia? No dia a dia, a gente usa assim no dia a dia. A maioria desse material vegetal, por exemplo, que são trabalhados para incorporar algum tipo de resistência ou tolerância a determinada doença, inclusive a vassoura de bruxa da mandioca, através da biotecnologia que você consegue incorporar isso com mais eficiência e mais eficácia, inclusive. Isso é importante entender. Então, assim, é fundamental e está perfeitamente alinhado com o nosso bate-papo aqui hoje. Boa. Marcelo, você já é um militante dessa questão de falar sobre a vassoura de bruxa, né? Aqui no estado também, né? Mas tu já estava falando nisso há um tempo atrás. O que foi que mudou? Que pé está hoje a situação do estado em relação a essa praga? Mas eu queria que primeiro tu falasse o que é a vassoura de bruxa. Pois é, a vassoura de bruxa, na verdade, é uma doença fúngica da mandioca que não tem nada a ver com vassoura de bruxa da mandioca. É engraçado isso. Na verdade, o agente, né, causador da doença, que é um fungo, Ceratobasidium theobromum. Theobromum, botanicamente, é uma especificação do cacau, que é Theobroma cacau. Uhum. Aí, como ele é hospedeiro da doença, batizaram a doença da mandioca como vassoura de bruxa. Mas acho que é para questão de um alerta, que é perfeitamente legítimo. Acho que quando você tem uma doença extremamente grave, extremamente virulenta, você tem que chamar a atenção. Essa é a ideia. Uhum. Não que ela tenha alguma singularidade ou que ela tenha alguma semelhança com a doença do cacau. O cacau é mais um hospedeiro deste fungo, tá? E essa doença é bem mais até agressiva, né? Porque ela causa a perda total, né? Uhum. A perda total. Então, assim, o nome correto é morte descendente da planta, morte descendente da mandioca, né? E como é que a planta acaba ficando doente com esse... Totalmente, né? É uma doença fúngica, né? Ela se incorpora através de esporos, ela é contaminada. E tem diversos meios de contaminação, André. Daí ela é contaminada. Como é que ela se espalha, uma ideia assim? Pelo vento. Pelo vento também, os esporos podem se espalhar pelo vento. Pessoas, maquinários, equipamentos, tudo pode ser um elemento de dispersão do fungo, ou seja, da doença. Então, isso daí é muito complexo dizer como se evitar algo assim, né? Algo assim não se evita, algo assim se combate, se controla, né? Determina padrões e protocolos de manejo eficiente, porque é muito complicado. Então, você não tem como defender hoje. Hoje você não tem como, de alguma sorte, você estabelecer um cenário positivo para sintomatologia e virulência da doença. A agressividade dela é extremamente agressiva. E, professor, em que pé está agora a situação atual do Estado em relação a esse
a esse vírus? Bem, fungo, né? Perfeito, André. André, a gente tem que falar com relação ao que é a mandioca primeiro, né? A mandioca é a base alimentar das culturas indígenas e caboclas, né? E ribeirinhas do nosso estado. E da Amazônia inteira, do Brasil todo, por que não dizer, né? É uma base alimentar e serve como segurança alimentar, ou seja, ela garante sobrevivência a partir, né, do seu desenvolvimento, da sua condição econômica, e ela deixa de ser somente uma cultura de ciclo econômico para passar a ser uma cultura de ciclo social. Faz parte do nosso dia a dia, nossa mesa, né? Da nossa mesa. Então, tem que pensar dessa forma. Então, não, essas doenças chegam assim de forma muito agressiva, então elas têm de ter um impacto social e econômico também muito significativo. Mas, eu tenho falado isso muito, sabe, André? Com relação ao ceratobasídeo, com relação à vassoura de bruxa da mandioca. O problema da nossa mandioca não foi só a vassoura de bruxa. Nós culminamos com a vassoura de bruxa. Nós praticamente assim dizemos, hoje nós estamos num estado de alerta em função da vassoura de bruxa da mandioca. Mas olha, de qualquer sorte, todo o cenário da mandiocultura do estado, de um modo geral, e serve isso para a região norte toda, e eu digo mais assim, como as experiências de outros estados, não que a vassoura de bruxa esteja em outros estados, ela está ainda concentrada no Amapá, talvez ela aponte para o Pará por conta da proximidade geográfica, mas o que diz? Eu sempre tenho debatido muito essa questão de você falar assim, nós cultivamos, nós temos dificuldade de cultivo, temos de fato, como tem outros estados também tem. Tá? E o que torna isso diferente? Entendendo que é uma cultura de base alimentar, que é uma cultura de segurança alimentar, que ela compõe a mesa de toda a nossa sociedade. O que está faltando, então? O que está acontecendo? Nós, na verdade, não damos tanta importância assim para a mandioca. É importante a farinha estar na mesa, mas é uma espécie multipropósito, direcionada para diversas linhas de tecnologia. Diversas linhas econômicas, tanto da produção de fécula, quanto de farinha de mesa, a produção de tinta, entre outros. Tá? Tucupi. Tucupi não são derivados diretos, né? Que a gente conhece da região norte, né? Que tem gente da região sul que não conhece, nunca ouviu falar. Né? O tucupi é um derivado que só a gente praticamente consome, mas a fécula e seus derivados, seus subderivados, é consumido tem mais de 1000 subprodutos da mandioca. Pra você ter uma ideia, né? Pra você ter uma ideia, é muita coisa, né? Quando eu falo assim, pigmentos para tinta, para cola, para entre outras coisas, é só para você ter uma ideia, que não é somente uma cultura que permita que a sociedade subsista na condição alimentar. Ela é uma cultura econômica, que só no estado do Pará movimenta em torno de 5 bilhões de reais por ano. É algo significativo, né? Então nós temos que trazer esse poderio econômico para dentro do estado do Amapá. Então nós não podemos negligenciar com a cultura da mandioca. E o que é que eu vejo ao longo do tempo? É que a gente negligenciou, né? Então o ceratobasídeo, ele chega, a vassoura de bruxa, perdão, ela chega, né? O agente etiológico é o ceratobasídeo teobrome, é o Rhizoctonia teobrome, ele chega. E aí ele dá um sinal, ele mostra alguma coisa para a gente entender o que está acontecendo. Quando eu vejo em algumas palestras ou eventos que eu olho o mapa filogenético, o mapa filogenético é assim, é o que tem dentro, foi feita uma análise de DNA, a grosso modo, para todos entenderem. Foi feita uma análise de DNA para entender o que tem ali dentro daquele material genético, orgânico, que foi levado para análise. Aí, que tem aí, quando você olha o mapa, André, você vê uma infinidade de doenças. Tanto prova que, quando foi detectado o ceratobasídeo, não era para ser ceratobasídeo, achava que era outra coisa. Que achava que era superbrotamento, uma bacteriose. Então, não tinha nada a ver com fungo. Pensaram, como deu muitos falsos positivos, nós entramos para esse caminho e acabamos descobrindo que não era superbrotamento, era vassoura de bruxa, que é uma doença já recorrente na Ásia. Ela não é nossa, ela é lá do meio da Ásia ali, Vietnã, Laos. Então ali há 10 anos, 15 anos atrás já foi descoberta a doença. Então só que migrou. E eu sempre trabalho assim, André. Caramba, se migrou da Ásia para cá, como é que não vai migrar dentro do Amapá, né? Já que já está reconhecida a doença, está identificada. Então hoje ela é de ocorrência nova no Brasil e começa pelo estado do Amapá. Talvez, não que é bom você afirmar isso, mas talvez em função dessa proximidade com a Guiana ali, a Guiana também desenvolveu a doença por conta desse laço, né, da Guiana com o povo asiático, e aí pode ter ocorrido isso aí por algum
um hospedeiro eventual. O que é um hospedeiro eventual? O cacau é um hospedeiro direto, mas tem um hospedeiro eventual. Ou é uma planta medicinal, uma planta herbácea qualquer. Pode estar dentro dessa planta e não causar sintomatologia. Ou virulência, né? Não causar, ela está ali naquela planta lá, e aquela planta se torna um hospedeiro do próprio fungo. Então você pode ter corrida com qualquer planta, até uma planta ornamental qualquer, que você vem trazendo de lá, ou um cacau que você vem trazendo de lá, como vai daqui para lá, vem de lá para cá. Então são coisas assim, mas isso daí para mim é assim. Essa barreira, ela não vai ser extinta, é impossível. Como é que você vai extinguir algo que você não tinha registro nenhum, ou ocorrência nenhuma aqui no Brasil, e que você sabia que estava ali naquela região do Laos ali, do Vietnã, da Tailândia, aquele ambiente ali, e você não acreditava que chegasse até aqui. Você já tinha preocupação demais com outras doenças, é por isso que eu reflito. Eu gosto de chamar a atenção para todo mundo. Nós já tínhamos problemas demais com muitas doenças, principalmente fúngicas da mandioca. Muitas doenças. Quando você vê o mapinha, você consegue perceber todo tipo de doença que imagina. E nós convivemos com essas doenças e controlamos. Então, nós temos dois padrões, dois pilares fundamentais de entendimento, André. O que nós queremos fazer para a cultura, e sabendo que ela tem doença e que ela continua produzindo com qualidade muito baixa, um rendimento muito baixo, tá? E como essa doença agora, ela chama atenção. São esses dois pilares fundamentais. Então não é que seja bom ou interessante, mas a doença, ela traz um despertar. Ela traz um despertar. Por quê? Porque ela começa a impactar socialmente. Professor, então dentro dessa questão, qual é o impacto que ela traz, por exemplo, para mim que consumo a mandioca? Ela me traz alguma doença? Ela transmite algum sintoma? Fome, André. Porque não vai ter a farinha, fome. Ela atinge, então, principalmente a planta. Então ela é muito agressiva mesmo, ela não permite produção nenhuma. Bem, temos um ponto, ela esmingua a produção. Exatamente. Ela corta a produção total de raiz. Então não tem. Por quê? Porque a planta não se alimenta, ela seca. As folhas de qualquer planta é o laboratório da planta. Vamos pensar assim. Onde está o que produz alimento para a planta? Energia solar, né? Através da fotossíntese, a folha é o laboratório, transforma aquela energia luminosa em metabólitos para eles poderem, absorver. E absorvendo esse metabólito, você desenvolve. Sim. E você carrega para diversas partes da planta, né? Então, a folha é o nosso laboratório. Através da energia luminosa, transforma carboidratos, transforma CO2 e água em carboidrato. Perfeito, né? Então, você vai gerar o quê? Raízes adequadas, tá? Então, quanto mais alimentada essa planta, mais raiz ela gera. Se ela não tem folha, ela não produz mais nada. Acabou. E esse é o grande problema e obstáculo. Ela causa um estrangulamento na liberação de seiva para a planta como um todo. E aí acabou, não tem mais jeito. Qual é o cenário hoje do Amapá? Quantos municípios já estão sendo afetados? Hoje nós temos em torno de 8 municípios afetados, agora com registro de Taubal, se não me falha a memória, tá? Então são 8 municípios, né? Então, e é engraçado isso tudo, André. A gente começa observando uma linha do tempo, e eu tenho também falado sobre isso. Aliás, eu venho falando sobre essa problemática desde 2023, tá? Nós tivemos uma reunião no Sebrae e eu apontei claramente isso aí. Olha, nós vamos ter um problema sério de enfrentamento aqui, a mandioca ela tá pronta ao ponto de colapsar. E era real. E os colegas também, que militam na mesma linha de entendimento, pensavam da mesma forma. Está a ponto de colapsar. Então, muitos colegas começaram a trabalhar. E nós começamos... Eu lembro que o Reginaldo, né, que é o coordenador do Sebrae, ele chegou a conversar comigo. A gente conseguiu íamos montar um programa de clonagem, de produção in vitro de mandioca, que é essencial. Inclusive, eu vou comentar isso daqui a pouco. E aí, lá em 2019, antes da pandemia. Só que com a pandemia não encerrou o programa, mas a gente tinha já conseguido alimentar essa ideia e esse cenário, né? Fazer essa arquitetura legal. Mas olha só, de 2019 para cá, e vemos a pandemia ela freia a nossa ação junto à problemática, mas não freia o avanço da doença, né? E complica ainda mais, porque nessa miscelânea de problemas, dentro das terras cultivadas com mandioca, aparece o ceratobasídeo, aparece a vassoura de Bruce da mandioca, que aí o efeito nocivo dela é muito maior, tá? Associado a isso, né? Práticas de manejo inadequada. Tem que se pontuar isso aí, é muito importante essa pontuação, porque você consegue entender que você tem uma doença,
que ela é agressiva, mas paralelo a isso e concomitante, você tem diversas doenças também que tem um efeito prático muito significativo, muito severo também, e diminui a tua produção, ela reduz a tua produção. Como é que vocês conseguiram controlar esses tantos outros e essa saiu do controle? Pois é, porque essa é mais agressiva. Ela é mais... Ela é mais agressiva. O que é que ela vira? Tipo o Covid. Exato, tipo o Covid. Exatamente. Acabamos encontrando também uma alternativa para sobreviver a ele. E vamos encontrar agora. Mas é exatamente isso, André. Ela é muito mais agressiva, ela causa realmente uma morte total da planta e aí não tem jeito. Aí você não produz. Vocês já tinham produzido outras espécies resistentes a esses outros fungos? Vocês já trabalham? Sim, exatamente. Quando você olha esse mapa que eu falei, esse mapazinho de doença que você vê, você já tem variedade de mandioca, cultivares de mandioca. E é bom entender essa diferença, né? Variedade e cultivar, isso é bom entender. Cultivar é aquilo que passa pela mão do melhorista, né? Tudo que é melhorado é cultivar. E tudo que é variedade é uma variação ambiental, né? Então, assim, uma variação ambiental. Então, você tem diversos tipos de mandioca, diversas variedades de mandioca indígena, mandioca crioula. Quando eu falo crioula, eu estou falando de mandioca da agricultura familiar. Tá? Então você tem uma quantidade de genótipos de mandioca numa pá extremamente significativa e isso tem que ser observado também. Você só vai encontrar alternativa para o ceratobase, para a doença da vassoura de bruxa, dentro do próprio estado, com a capacidade que o estado tem de estruturar competência para entender que a doença, a vassoura de bruxa da mandioca, é mais uma doença. E nós vamos conviver com ela. Não tem jeito. Agora, nós estamos patinando na reação. Porque assim, patinando, eu imagino o que o senhor queira dizer com isso. Porque a gente eu viajo bastante, né, aqui no estado. E de vez em quando eu vejo uma barreira sanitária, uma pseudo-barreira sanitária. Que assim, para mim, barreira, eu posso estar errado, me corrija se eu estiver errado. Mas para mim, uma barreira sanitária, ela tem que ter um jatinho ali com veneno, espirrando no carro e tal. Não é só você olhar se está entrando, se está saindo o produto, né, professor? Seria uma alternativa melhorar essas barreiras sanitárias? Assim, além da clonagem, né? Que também... isso daí a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Isso não tenha dúvida. Isso daí é ponto nevrálgico, eu gosto de dizer assim, é ponto fundamental. Esse é um elo também fundamental, importantíssimo. Mas olha só. Dentro dessa trajetória, dessa linha do tempo, em 2023, a gente consegue entender que existe algo muito grave, né, que está acontecendo e a cultura da mandioca está colapsando no estado. Né, e começa pelas aldeias indígenas, pelas terras indígenas. Né? Então, assim, natural. Há uma prática usual e muito legítima dos índios de trocarem material, isso é normal. Então, não era só a vassoura de bruxa da mandioca que ia impor uma resistência de produtividade. Toda a condição já era uma condição muito deletéria. Extremamente deletéria, em um momento ou outro ela ia entrar em declínio total. E ocorreu. Só que apareceu uma doença altamente severa que, num princípio bem claro, para todo mundo entender, bem transparente, você já tinha uma condição muito favorável à proliferação de qualquer doença. Então, se você tem um ambiente onde a capacidade dele de responder ao ataque é menor, é reduzido, quando você chegar com um indivíduo bem armado, você não vai conseguir segurar e esse indivíduo vai destruir tudo. Foi o que aconteceu. Você não tinha mais condições o ambiente não tinha condições de responder ao ataque severo da vassoura de bruxa da mandioca. Por isso que ocorreu. Então, soma-se a toda ineficiência ao longo do tempo de entender a cultura da mandioca como uma cultura não só de segurança alimentar no papel, mas de princípio básico social e econômico para o Estado, dentro da sua condição econômica, inclusive, né? Como eu já falei anteriormente aqui, André. Você estabelecer um cenário onde ela possa trazer dividendos econômicos para o Estado e ela tem muito que trazer para o Estado, porque isso acontece em outros estados. E quando eu lembro que eu falei agora há pouco, assim, com relação a essas andanças pelo Brasil todo, a média de produtividade no Brasil todo ela não é muito diferente da Amapá, não. É 10, 9, né? Na condição que se cultiva. Toneladas. 9 toneladas, 10, 9 toneladas por hectare na condição que se cultiva. Ou seja, o que faz a diferença é o modo de cultivo. Paralelo a isso, você pega um grande
um produtor de agricultura familiar, mas num modelo de agricultura familiar eficiente, onde ele tem todo o aparato tecnológico à sua disposição. Eu falo disso, eu falo de equipamento, de maquinário, de adubo, eu falo de fertilização de solo, eu falo de irrigação. Por que não tratar a mandioca dessa forma? Pô, mas, perdão, uma cultura que gera 5 bilhões no Pará por ano, você tem que tratar ela com um pouco mais de delicadeza e respeito, né? Ela está rivalizando diretamente com o açaí. Com certeza. Que é o petróleo, né? Que é o petróleo, que é o nosso novo petróleo. Então, assim, pensar dessa forma. Então, o que é que nós temos dentro do cenário? Um cenário onde, no Brasil todo, há uma mitigação do entendimento. Você não consegue entender que é necessário você investir. Aí você mantém aquele mesmo patamar de produtividade baixa. E, paralelo a isso, em todos os estados, você tem determinados segmentos, eu estou falando de agricultura familiar, né? Só com um pouco mais de investimento, que produz 4 vezes mais, 5 vezes mais por unidade diária, por hectare. Tem estado produzindo 40 hectares. O nosso estado do Amapá, e eu vou te dar exemplo, eu tenho um grande parceiro que trabalha comigo, é um parceiro, é um cara que vai desenvolver um projeto que já aprovei na Sudã agora, eu vou trabalhar na área dele, com mandioca, e ele produz em torno de 50 a 60 toneladas por hectare de mandioca. Aqui no Amapá, aqui no estado, aonde? Região do Pacuí, região que é o cinturão de produção do estado, é o núcleo de produção que precisa ser protegido. Aí a gente retoma para a barreira fitossanitária, André. Certo. Olha só, olha o cenário que eu te dou, eu te desenho um cenário nacional. Não é muito diferente da gente. Ou seja, é o nível de adoção de tecnologia dentro da cultura da mandioca que faz a diferença, independente de onde você estiver. Você tem exemplos dentro do Amapá de alta produtividade, como exemplos dentro do Amapá de péssima produtividade. Opa, então é alguma coisa mais agregada à condição de cultivo do que o próprio cultivo em si, do que a própria cultura em si. Eu estou deixando de lado aí a vassoura de bruxa, tá? Por quê? Porque a gente vai ter que conviver. Aí vamos lá vamos ter que conviver. Aí vamos lá para a barreira fitossanitária. Então, o governo do estado, em 2024, ele decreta uma situação de emergência. Antes, inclusive, do mapa decretado. Ou seja, se antecipou, maravilha, que atitude correta. E cria um grupo de trabalho, muito bem pensado, cria uma Câmara Setorial, que ela deve funcionar, e infelizmente ela está criada, mas não está funcionando, ou seja, ela é afuncional. Ela tem membros e corpo, mas não tem cabeça. Isso não é bom. Então precisa criar, ela precisa dar legitimidade. E essa Câmara Setorial, ela tem que realmente exercer o papel dela fundamental de direcionar as políticas públicas e econômicas voltadas para a mandiocultura. Sem dúvida nenhuma. Sem uma Câmara Setorial alinhada com esse processo todo que eu estou citando, não adianta nada, não se resolve muita coisa, tá? Aí, então o governo do Estado monta um decreto extremamente legítimo e muito interessante, porque ele começa a alinhar todas as ações que são pertinentes para efetuar um ataque direto à vassoura de bruxa em 2020, final de 2023, início de 2024. Olha só, ou seja, nós identificamos um problema, entendemos que haveria um colapso da cultura da mandioca. 2023 é um ano, vamos pensar assim, é um ano singular, que é o ano que em 2023 começa a entrar de debate, está acontecendo alguma coisa, porque a condição das terras indígenas está realmente catastrófica, porque não está produzindo nada. Só que aí vem aquela história que eu te contei, né? Vamos lá avaliar falso positivo é superbrotamento, mas não é. Vai para a Alemanha, não é superbrotamento. É uma doença com ocorrência na Ásia, que é o ceratobacílio, que é muito mais agressiva que... Então, assim... Aí pronto, aí combina. Aí em 2024 há um entendimento, monta-se um grupo de trabalho muito eficiente, né? Mas a eficácia ainda eu estou relutando em aceitar. A eficácia está limitada. Por quê? Porque a gente não está conseguindo conter. Então vem parte do decreto, fala. Exato. Pronto. E aí, exato, André. Mas isso tem que ser lógico. A gente não pode se eximir dessa responsabilidade. Não tem como dizer, está funcionando, mal. Está funcionando como? Começa lá no EPOC, já tem 8 municípios. Peraí, então aí vamos falar do decreto. O decreto ele alinha e direciona pontos fundamentais dentro do entendimento técnico das questões e a barreira fitossanitária é uma delas. Mas o que é a barreira fitossanitária? Ela é só um elemento de contenção dentro de um ganho de tempo. Eu tenho a barreira fitossanitária para ganhar tempo. A função dela não é
é só coibir o acesso a produtor rural, não é só coibir saída de maniva ou entrada de maniva, porque isso seria até leviano, né? Não, eu estou aqui só para coibir, eu não quero, é para confiscar, não vou, você não entra, você não sai. Não é essa a função. A função da barreira fitossanitária é criar um tempo, ganhar tempo para, concomitante a ela, você impedir, né, o andamento ou o caminhamento da doença. Se você está no EPOC, identificou uma doença altamente severa e você começa a fazer barreiras fitossanitárias, elas vão descendo, você não está tendo seu efeito principal. Você está conseguindo conter ali, mas você não está tendo o efeito principal. Por que não? Essa é a pergunta, André. Mas, Carlinhos, por que não está contendo? Por que não está contendo? Essa é a pergunta, André. Mas por que não está contendo? Porque essa não é a função da barreira fitossanitária. A barreira fitossanitária é ganhar tempo para que a ciência, para que a tecnologia consigam desenvolver ações, projetos, propostas e protocolos de manejo eficiente para o enfrentamento da doença. Mas ao longo desse tempo nós não construímos essa plataforma. Porque falta o elo de ligação. Corpo lá, esse corpo que você falou, esse corpo gestor lá o grupo de trabalho. Que é fundamental. Para agir de forma paralela. A barreira de contenção está lá, a fitossanitária contendo, e a ciência, a pesquisa, a inovação estão aqui desenvolvendo ações. Está bem lógico para mim a tua resposta para essa pergunta que eu vou fazer, mas qual é a cura para esse problema, Marcelo? Pois é. E aí a cura, sabe o que vai ser a cura? Vai ser a cura que aconteceu com outras doenças. Lembra da banana, alguns anos atrás? Lembro. A banana foi dito o quê? Há 10 anos, 15 anos atrás, que ia ser extinta. Lembra disso? Eu lembro, eu não estou lembrado o nome do pesquisador, um francês, inclusive. Não sei, eu acho que talvez até o final do programa eu lembre. Mas engraçado, ele disse assim, não vai ter problema, nós vamos ter problema sério com a sanidade da doença da bananeira, que era o fusário, um fungo também, tá? Era o fusário, acho que era oxiporo, não tenho certeza. Mas vamos lá, é o fusário, era um fungo que estava ali. E foi dito o quê? A bananeira vai ser extinta. Não tem como, isso não vai ocorrer. O que ocorreu? Nós começamos a trabalhar efetivamente na produção de material genético de alta qualidade, desenvolvendo resistência, desenvolvendo ações de manejo, protocolo de manejo. O que é que hoje nós temos? Diversas cultivares de banana respondendo a uma doença altamente severa na época, fusária, cicatoca negra, para quem não lembra, o mal do Panamá na Amapá, o moco da bananeira na Amapá, era uma infinidade de problemas também, que foram realmente conduzidos, alinhados, entendidos, assimilados, e hoje a banana produz. Normalmente. Da pesquisa, né? É fundamental, André. Processo de cura não só fundamental. Para manter a nossa questão alimentar, mas também de saúde, né? Ela está ligada em tudo, a pesquisa. E você fez uma pergunta legal para mim no começo, assim, e essa doença causa algum dano para a nossa biologia, né? Para o nosso organismo? Nada, zerado, não causa nada, causa fome, que eu te disse. É a fome. E a mesma coisa é para a banana. Cacau também passou por esse problema. Então, nós temos diversas culturas que passam. O feijão, a soja, então, assim, ferrugem asiática, doença chegou aqui, vai dizimar tudo, vai acabar. E fomos criando condições tecnológicas para o enfrentamento. E vai acontecer isso com a vassoura de bruxa. Me diz uma coisa, então, antes que isso aconteça, existe o risco real de desabastecimento ou aumento significativo do preço da farinha e da tapioca para o consumidor? André, que pergunta extraordinária. Por quê? Porque isso já existe. Antes da vassoura de bruxa. O preço? Não, porque quem abastece o nosso mercado com farinha? Não somos nós. Basicamente eu espero não revirar ninguém, né, do túmulo, né? Mas olha só, eu acho que a gente hoje responde com apenas, talvez até menos 5%. O restante vem tudo de Belém. Tudo de fora. Não, vem do Nordeste, Maranhão, Piauí, vem da Paraíba, vem do Pará. Então, assim, não é muito pouco. Então, lembra lá no início do nosso bate-papo aqui, André, que eu falei? Que despertar legal, porque nós vamos despertar agora para a cultura da mandioca. Será que o ceratobacilo, a vassoura de bruxa da mandioca, ela é realmente, de fato, extremamente agressiva, mas será que ela não foi um despertar de consciência? Eu acho que foi. Exato, é um despertar de consciência. Igual Covid. É igual Covid. Perfeito. Aí eu fico pensando, André, não, nós temos que melhorar isso tudo. Precisa mudar. E André, eu já vi aqui no estado do Amapá fábricas de produção de fécula fecharem. Para não ter produção. E onde você vai gerar a economia? Onde você vai gerar? Onde vai fazer a economia circular?
Se não for isso. Eu conversando com os colegas... A tua resposta aqui já está acontecendo. Né? Já aconteceu antes do ceratobacite, antes da vassoura de bruxa. Nós temos que melhorar o sistema. Quando eu digo assim, a vassoura de bruxa é um despertar, porque nós temos que entender e melhorar o sistema. Não dá. Forçando a gente a melhorar. Não tem jeito. Agora não tem outra opção. E tem mecanismo, André. Olha, dá um exemplo. Laboratório de Biotecnologia do IEPA. Nós trabalhamos com clonagem de vegetais. Pois é, pessoal, achei muito... Cara, nós trabalhamos e não existe uma alternativa viável, senão... A clonagem. Não tem como, porque pelo menos você insere, né? Você impõe ao organismo clonado uma condição agronômica de vigor e resistência só pela clonagem. Extremamente promissora. Só pela clonagem em si. E fora a limpeza que você vai fazer, a limpeza clonal. A mandioca tem uma vantagem em relação às demais outras culturas com relação à clonagem, que você pode fazer clonagem dela indefinidamente. De um material no campo que se mostre promissor, ou que acenda alguma esperança com relação à tolerância ou resistência, a gente joga para dentro do laboratório do IEPA e a gente consegue produzir milhares e milhões de mudas. Já tem esse tipo de... Vocês já conseguiram isolar esse tipo de espécie? Nós temos protocolo. A resistência não existe. Hoje não existe nenhum material resistente para a vassoura de bruxa da mandioca. Então vocês vão ter que criar esse material. Nós temos... Aí que vem a questão. Nós não temos material resistente como nós não tínhamos para a banana. Ao longo do período foi feito os trabalhos, aceleramos o processo de melhoramento, inclusive com possibilidade de melhoramento in vitro. Isso é extremamente importante, né? Você vai lá dentro do laboratóriozinho, lá de clonagem, pega o material dentro do frasco e vai fazendo o processo, antecipa os processos, antecipa as etapas. Nós já temos protocolo para multiplicação in vitro de mandioca. Nós temos protocolo. Hoje, se o Estado achar e nós decidimos que, por exemplo, o que é que eu aposto? Eu não aposto que a curto prazo nós vamos ter algum material genético resistente. Não vai ter. Porque existe uma condição biológica para isso. Então, a tua ideia qual é? Aumentar a produção? Aumentar a carga e o vigor agronômico do material, como foi feito inicialmente com a banana, como foi feito com o cacau, e depois criar programas de melhoramento. Se você joga para dentro de um laboratório com a condição ótima, é como você pegasse um cidadão que tem capacidade de desenvolver bem rápido e colocasse ele, por exemplo, numa feira para ele comer o que ele quisesse. Cara, bom, acabou que vai explodir, vai ficar maravilhoso, o cara vai ficar bem. É uma coisa, se você pega um material que ele está aí se mostrando tolerante por uma condição que você consegue ver, detectar em campo. Esse material aqui ele está dentro de um ambiente nocivo, mas ele consegue mostrar tolerância. Vamos pegar esse material imediatamente, trazer para dentro do laboratório. Aí eu não falo nem que seja material indígena ou material da agricultura familiar, mas isso independe nesse momento. Precisamos encontrar alternativa, né? E eu tenho certeza que todas as aldeias vão estar interessadas em ter um material que, de forma alternativa, ele possa, a partir da biotecnologia, que nesse caso a clonagem de vegetais, incorporar agronomicamente consistência, vigor, né, para que ele possa ir para campo e combater a doença e lutar pela sua sobrevivência junto com a doença. Mas para isso tem que estar o quê? Atrelado. Um protocolo de manejo eficiente, André, com irrigação, com fertilidade, com adubação adequada, com correção de solo, e vamos enfrentar a doença. Essa é a alternativa. E aí que vem a questão do ganhar tempo com a barreira fitossanitária. Então não adianta a gente ter uma barreira fitossanitária que não está ganhando tempo para a gente, está ganhando tempo para a doença. Porque nós não estamos, paralelamente, criando alternativas que possam mitigar o efeito do avançamento da doença. Opa, vamos pensar nisso, né? Vamos pensar isso de forma efetiva. Então falta criar esse protocolo. Eu acho que o protocolo, e André, a gente já tem. Porque a gente não tem que se correr. Por exemplo, olha só. E por que não começa já a produção? É isso que eu acho que eu acho que é essa leniência que a gente tem que quebrar. Quebrar essa leniência. A gente tem que ir logo realmente para o trabalho direto e usar umas áreas e começar a produzir material clonal de alta qualidade, inclusive material. Para mim, eu aposto nas variedades, né, que nós temos aqui. Nós temos mais de 100 variedades. É muita coisa, tá, que estamos se perdendo, que aí isso deve estar atrelado a grandes programas. Isso daí é fundamental que eu vou falar agora, André. O Estado precisa ter maturidade e ser ator do seu próprio desenvolvimento. O Estado não pode ficar na dependência de ações de outros estados. Não que isso não seja importante, não que isso não possa estar conectado, mas o Estado não pode estar na dependência. Por quê? Assim como surgiu a vassoura de bruxa da mandioca, André, vai surgir outra doença. E aí, nós vamos estar sempre nessa dependência. Assumindo o protagonismo. Nós temos que assumir.
Então, como diz no jornalismo, estamos comendo bola, deixando passar. Exatamente. E aí nós temos estrutura para isso. Temos estrutura. O laboratório está ali. Agora, o que é a sugestão que está, inclusive, dentro do decreto? Criar um laboratório de fitopatologia para que a gente possa antecipar a identificação de doenças. Não é caro, André. Essa coisa, criar um laboratório de fito com competência instalada não é caro. Nós já temos competência instalada para clonagem. Está lá dentro do IEPA, o laboratório. E agora nós conseguimos uma emenda parlamentar, André. Interessante, né? Um projeto que eu submeti ao deputado Júnior Favacho, inclusive. Da LAP, o deputado Júnior Favacho aprovou e passou R$500 mil para a montagem do núcleo de biotecnologia in vitro de mandioca no IEPA. Somente para mandioca. Só que a gente precisa mais recursos, não dá para só criar estrutura. Eu preciso de pesquisa, eu preciso ir para campo, preciso coletar material para botar dentro, estabelecer novos protocolos, estabelecer novos limites de produção. Nós estamos ainda operando de forma provinciana. E nós temos que mudar de cenário. Espero que depois desse programa, espero que esse programa ajude. Vai ajudar, eu tenho certeza. Chegue longe. A gente já falou, né? Aliás, não falamos na prática o que já tem sido. Já falamos o que tem sido feito na prática, né? Foi feito o decreto, mas, enfim. Já existem variedades de mandioca mais resistentes e técnicas de manejo que podem ajudar as comunidades a conviver com a doença. A gente já falou sobre isso. Não, já falou, não tem. Não tem nenhum material genético. O que a gente está fazendo hoje, está vendo. Todos. Na verdade, a gente está perdendo. A gente está perdendo. Eu acho que é assim. Quando você vai no campo, você vê um ambiente que está comprometido. E você observa, e a extensão rural, o RURAP tem feito isso muito bem, sabe? A Embrapa tem... André, há uma integração muito excelente, né, institucionalmente falando. Sabe, nós temos a Embrapa, nós temos o IEPA, nós temos a Embrapa, nós temos a extensão rural, o RURAP, nós temos a SDR capitaneando e a ciência e tecnologia gerenciando isso. Ou seja, parece que nós criamos uma estrutura, né, interessante, muito boa. Mas só que ela, como eu te disse, ela está leniente, ela está patinando, ela não consegue entender. Nós conseguimos entender que a criação da Câmara Setorial era fundamental e é de fato. Mas ela tem que agir. Não adianta só criar. Não adianta criar uma estrutura que ela não é funcional. Ela tem que ser funcional. Ela tem que ter capilaridade, ela tem que ter alcance, tem que ter ação e tem que ter poder decisório, senão não adianta nada. Porque senão pulveriza. Olha, ou centraliza só em um lugar e não sai. Nós temos um controle de emergência. Fica centralizado e não sai. Não sai. Nós temos um controle de emergência para a vassoura de bruxa da mandioca. Nós temos caravana da vassoura de bruxa da mandioca. Para mim isso é efeito paliativo. E eu aqui não quero incomodar ninguém. Eu quero dizer o que eu penso. Isso é efeito paliativo por quê? O que é que nós estamos realmente, de fato, ao longo desses 2 anos, construindo efetivamente, de forma concreta, para que a gente possa dar uma resposta a curto prazo agora. Porque o curto prazo já passou. Nós estabelecemos um cenário, André. Curto, médio e longo prazo. O curto e o médio já passou. Nós já estamos entrando no longo prazo sem nenhuma resposta efetiva. E nós precisamos ter essa resposta. Tu consegue fazer uma previsão se continuar dessa forma que está? Em quanto tempo a gente ainda tem de vida? Não, boa, André, boa pergunta, André. Mas olha só, André, que é legal, sabe? Essas perguntas todas aqui. Bem catastrófico esse cenário aí, cara. Você já imaginou tu sentar um dia na tua casa com uma tigela de açaí? Sem farinha. Sem farinha, não. Isso é um absurdo. Imagina só. Gente, isso é um absurdo, cara. Peixe frito, um açaí. Mas não, isso não vai ocorrer. Eu estou tranquilo quanto a isso. Eu liguei tem um colega nosso também, que é da Embrapa de Cruz das Almas da Bahia. A Bahia é o maior centro de mandiocultura do Brasil, tá? A Embrapa Bahia é o maior centro. É colega, parceiro Hermínio Rocha. E tem com parceiros também. Então, esses caras, eu vou falar assim, né, de forma bem amigável, esses caras são tão bons que em 2000, e eu acho que 2012 ou 2002, eles desenvolveram um programa chamado Reniva. Será que é um programa, grosso modo? O Reniva é um programa de melhoramento genético de maniva semente. O que esses caras fizeram? Eles criaram, né, uma situação onde atrelaram a tecnologia, a produção de maniva, o melhoramento genético para a produção de cultivares de alta produção, resistente a algumas doenças, tolerante a algumas doenças, e criaram um programa associado à agricultura familiar, à agricultura de um modo geral, em todos os seus apelos sociais e econômicos. Esse programa é um sucesso no mundo todo.
A gente só tem que trazer para cá, a gente não tem que inventar nada. E os caras estão vindo aqui no Amapá, estão dando palestras, não junto comigo. Os caras estão falando, é isso que é necessário, e é necessário. E esse programa, ele é todo segmentado. Você tem que ter um laboratório de biotecnologia para gerar esse material que foi melhorado geneticamente, porque o melhoramento genético por si só, ele te dá um ganho de genético de resistência ou de produtividade, mas você tem que garantir isso. E como você garante isso? É para o laboratório de clonagem. Então, o programa Reniva é extraordinário. É um programa que está aí e está subsistindo. Isso pode não estar funcionando aqui e vai funcionar futuramente, mas está funcionando na Bahia. E melhor, proporcionando desenvolvimento, proporcionando maturidade para o cultivo da mandioca. E isso que tem que se entender. Isso tem que trazer para cá. São perspectivas que estão aparecendo que daí. E eu vejo que a gente fatalmente vai encontrar uma alternativa. Por quê? Porque não vai se anular a produção de mandioca, de farinha, porque não tem como. Só dar um Ctrl+C, então, e trazer para cá. Um dos... Talvez seja um dos programas, sejam esses. Existem várias ações, né? Olha, a gente pode trabalhar com... Eu coloquei aqui algumas perspectivas e recomendações, né? Intensificar o monitoramento geográfico. O que é que está acontecendo? Onde está a doença? Qual é o caminhamento, a velocidade de caminhamento? Agora a gente não tem muito, já está ali chegando no Pacuí, porque já está em Taubal, né? Então está chegando no cinturão de produção do Estado. E aí foi alertado isso. Precisamos criar um cinturão de proteção. Bem, chegou. Está chegando, não tem jeito. E vai chegar. E aí o que é que a gente vai fazer? Fortalecer a área ou a unidade produtiva de maior eficiência do Estado. O que é que tem que fazer? Chamar os produtores rurais de mandioca, dizer: o Estado está oferecendo um protocolo de manejo intensificado por diversos padrões, né, do protocolo, diversos padrões de protocolo. Eu vou trabalhar com esse produtor aqui com irrigação A, B, C, com fertilidade tal, com a correção de solo tal, com adubação tal. Ali eu vou trabalhar e vou pegar as variedades que nós temos aqui, vamos trabalhar no enfrentamento dessa região, principalmente logo, gente, e ver como isso vai responder ao avanço da doença. É a única alternativa, não tem outra. Você não vai conseguir trazer outra alternativa. E você não pode chegar com um produtor rural que tem, por exemplo, 50 hectares de mandioca plantada e dizer assim para ele: não tem jeito, vai acabar. Não, eu não vejo isso como uma coisa que possa ser dita. Como é que funcionaria na prática, assim, Marcelo? Você ia estabelecer esse protocolo com esse produtor, só que o cara ia ter custo para poder estabelecer esse protocolo. Aí que entra o poder público, né? Aí entra o poder público. Nós estamos enfrentando uma doença que está gerando... Uma guerra, né? Nós estamos numa guerra que está gerando custos e muito alto para o Estado. Ou seja, para regiões que não estão produzindo, principalmente as terras indígenas de mandioca, elas estão recebendo assistência social. Muito legítimo, muito correto, porque como é que vai sobreviver? Mas não é pouco. Mas isso não resolve. Mas não, exatamente, não vai resolver. É só mais um paliativo. Nós temos que fazer com que o indígena, dentro das suas aldeias, eles possam produzir e resgatar os valores tradicionais e históricos do cultivo da mandioca. Que isso que faz a mandioca ser uma cultura tão celebrada no mundo inteiro. Essa relação dela com o ser humano. É outra coisa. Então, se você tirar isso, tirar essa legitimidade, tirar essa apropriação histórica que o indígena tem com a mandioca, acabou. Você perdeu mais uma cultura, perdeu mais uma razão cultural dentro das condições indígenas que nós temos. Proteger o índio não é só levar cesta básica, não é só levar assistencialismo direto. É você fazer com que ele, através do seu próprio desenvolvimento, do seu próprio esforço pessoal, dentro das suas roças, possa conduzir e trabalhar sua mandioca. No entendimento, para mim, é muito claro sobre isso. Eu achei que isso já estava bastante avançado na realidade, Marcelo. Porque a gente imagina o quê? Pô, pega ali vai para a área. O que eu imagino, né? Pode ser. Mas qual é a área que está mais atingida pela doença? Eu achei que os pesquisadores já estavam indo para lá plantar diversas mudas e para ver qual que se saía melhor. Mas pelo que eu estou vendo aí, o trabalho ainda não tá nesse pé, cara. Vai, André, chegar um momento em que não vai ter jeito, né? Vai chegar, esse momento tá próximo. Sim. Não tem jeito, vai ter que tomar uma atitude. Eu tenho falado muito com o Douglas Mello, que é um produtor rural que eu citei aqui, entre outros. Mas eu cito muito ele porque ele tem absorvido a ideia. Ele é um cara muito receptivo a isso. E absorveu a ideia. Ele falou assim: vamos enfrentar. Eu falei: vamos enfrentar a doença, vamos enfrentar a doença. Agora a gente precisa pegar o quê? Trabalhar paralelamente. Primeiro, resgatando material varietal, diferenciado.
Nós estamos trabalhando com quantas variedades hoje que são altamente produtivas? Porque não é só, André, trabalhar com material varietal que você eventualmente possa pensar ele como tolerante, mas se ele não responde economicamente, qual é a vantagem que o produtor vai ter? Nenhuma. Preciso ter um material que responda economicamente, porque uma coisa é a subsistência, mas vai perguntar para qualquer um agricultor, seja indígena ou seja da agricultura familiar, qualquer um, se ele não seleciona o material que ele quer comer, ele não vai comer qualquer coisa. Não acredite. E é por isso que tem tantas variedades aí, né? Ou seja, a qualidade varietal ela tem que estar assistida. E aí tem alguns mecanismos desse protocolo, por exemplo, trabalhar com diversas variedades dentro da mesma unidade de área, para ver se a gente consegue manter algumas em produtividade, selecionar material, erradicar material imediatamente que apareceu os primeiros sinais da doença. Existem ações que estão sendo feitas. Eu conversei com um colega, eu estava numa reunião no Palácio do Governo um tempo atrás, agora que os colegas lembrem, e eu estou desenvolvendo um projeto aí, esse projeto foi aprovado pela Sudam, tá? Agora foi aprovado, deve ser liberado agora no final de outubro. É um projeto onde eu estou avaliando através de inteligência computacional profunda, imagens, né, e avaliação genotípica para identificação da doença em tempo pretérito, em tempo rápido, antes dela se estabelecer efetivamente. Que é feito no cacau, para monilias e para outras doenças, para vassoura de bruxa, a gente vai fazer para mandioca. E o projeto foi aprovado pela Sudam agora, dentro do IEPA, para dentro do IEPA, o IEPA trabalhar com essa condição. Ou seja, a adoção de tecnologias eficientes com inteligência computacional instalada, usar a inteligência, usar os computadores, usar a tecnologia para nosso benefício. Está na hora, não dá mais para esperar. E o projeto, que maravilha, né? Felizmente foi aprovado pela Sudam e a gente vai trabalhar esse projeto agora diretamente com o produtor rural. Vamos mostrar que é possível fazer. E olha, dentro desse projeto, agora em outubro, já foi. A Sudam entendeu o problema. A Sudam no Pará entendeu o problema. Ela falou, nós estamos numa... nós estamos falando de 5 bilhões. E nós estamos falando de 5 bilhões de reais. Que circula na cultura da mandioca. Então, os caras entenderam, falaram, carinha, esse é o projeto, não quero aprovar esse projeto aqui. E esse projeto, ele estabelece 4 eixos temáticos. Quais são? Olha só, primeiro eixo temático, identificação de variedades, ou seja, resgatar genótipos de mandioca do estado inteiro e criar o nosso próprio banco de germoplasma de diferentes variedades para que a gente possa ser o executor, como você falou muito bem, André, o protagonista do nosso próprio desenvolvimento, através de programas de melhoramento genético. Item 1. Item 2, trabalhar isso a nível de campo, com o produtor rural. Não vai ser nas dependências nossa, institucional, ou dentro dos nossos institutos, vai ser lá com o produtor rural. Ele sendo agente do processo associado a isso ao programa Reniva da Embrapa, junto, para que a gente possa concomitante desenvolver essas estratégias de desenvolvimento. O segundo pilar. O terceiro pilar, identificação de doença em tempo real, montando o laboratório de fitopatologia dentro do IEPA para que a gente possa, não só com a inteligência computacional, antever a doença, para a gente também ter mecanismo de identificação imediata, não mandar para outro lugar. Tu vai usar inteligência artificial para Vamos usar. O projeto é extraordinário nesse sentido. Show. Mas isso já está sendo usado. Está sendo usado. Isso não é uma novidade, não é uma inovação. Não, já está sendo usado, nós vamos adotar. Claro. E a Sudam entendeu que era legal. Você falou, pô, isso está legal, eu quero saber disso aí, como é que vai ser. E numa reunião no Palácio, discutindo esse projeto, montando a ideia, Palácio do Governo, e aí eu tinha um pessoal de um grupo Imagem lá, eles entenderam a ideia. Eles estão montando também aqui um grupo em paralelo a isso, que eles estão identificando e mapeando o estado todo. Eles entenderam a ideia e apresentaram um protótipo para o governador, para um aplicativo de celular para identificar a doença. Cara, que legal, cara, que legal. Eu fiquei muito entusiasmado com essa iniciativa. Disse, não, eles fizeram. Só que o nosso vai ser muito mais profundo, porque a gente vai ter outros mecanismos, né? Mas só o fato de estar dentro do celular, cara, do celular, você pegar um aplicativo e você já identificar, e você, poxa, não tenho medo disso aqui, não. Eu não tenho medo da vassoura de bruxa, da mandioca, não. Eu vou trabalhar com ela e vou conviver com ela. Quarto. E o quarto projeto, que é a vassoura de bruxa, é a montagem justamente de um... Aí vem a questão. Nós vamos fazer uma conexão direta com o laboratório da Exalc, né, que é o braço direito da USP na condição de agronomia agronômica, né, para trabalhar em tempo real com a avaliação genotípica desse material.
Nós vamos pegar esse material. O que é que nós temos de fato no estado? Quantas variedades nós temos? Então nós temos que ter conexões. E o projeto foi tão bem aceito pelo pessoal, quando eu apresentei esse projeto na CTA. Ele foi tão bem aceito que o pessoal da Desalco falaram assim: nossos laboratórios estão à disposição de vocês. Tanto para cá, para vir para cá, para a gente avaliar, como para a gente ir para lá. Para dar treinamento, para facilitar. Ou seja, nós estamos parceria. Não se vive sem parceria. Quando a Embrapa Cruz das Almas, chefiada pelo Hermínio Rocha, que chega aqui, que dá uma palestra, que se mostra, que vem no momento que é chamado, isso é parceria. Isso é o cara que está dizendo assim, pô, precisamos fazer alguma coisa. É um cara que tem a convicção que pode dar certo. E essa convicção a gente tem que se transformar em realidade. E é isso que a gente está fazendo. E o projeto está aí. Eu acho que eu vou passar um resumo desse projeto para ti, André, para você dar uma lida aí. Então, o projeto já vai começar em outubro. Em outubro, certeza. Daqui a quanto tempo tu acha que a gente já tem as primeiras espécies que já podem ser cultivadas em parceria com o agricultor? O núcleo de mandiocultura ele já vai sair agora, né? Porque já tem um recurso da emenda parlamentar do Júnior, né? Tem que citar o nome porque, poxa, o cara tomou a iniciativa de fazer. Isso daí você tem que dar crédito para quem quer fazer. Sim. Isso é verdade, somente por isso. Tem que entender o problema e me convidou para dar uma palestra lá na LAP já. Esse é o carinho, eu gostaria que você viesse aqui. Eu fiz uma palestra na cidade Expofeira sobre essa problemática. Bacana. Situação. Então, assim, a gente tem mostrado, tá dando a cara a tapa, porque eu sei que às vezes pode incomodar alguém aqui, de repente, que está ouvindo, né? O que vai ver, mas não é essa a intenção. A intenção não é incomodar, a intenção é o despertar. O que é que nós estamos fazendo? E também cortar na carne, se fazer a meia-culpa. Caramba, se passaram quase 3 anos e aí nós estamos patinando. Nós estamos ainda lutando com barreira fitossanitária. Nós somos objeto de visualização em programas do rural, né? Ali do Globo Rural. Pô, queria que fosse positivamente, né? De certa forma, a Amapá enfrenta uma doença de alta severidade, de alta virulência, mas cria mecanismo de contenção, mecanismo de evolução, mecanismo de defesa eficiente, onde o produtor rural está realmente seguro e amparado. Isso que é legal. Mas a gente vê umas matérias saindo e a gente não vê alternativas. Opa, peraí, não é só isso, não. Tem muita coisa acontecendo paralelo a isso. Tem aí o IEPA trabalhando, a Embrapa trabalhando, não só daqui como de fora, a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado trabalhando, o RURAP trabalhando, porque a primeira identificação da doença no campo efetivamente e visualmente foi pela extensão rural. Foi os caras lá do RURAP. Vocês estão trabalhando, tá aqui a prova de que vocês estão trabalhando. Isso, exatamente, isso aqui é a prova. Olha só a quantidade dentro desse cenário, olha aqui, eu digo assim, pô, vamos montar alguma coisa. Tu diz? Daqui com quanto tempo? Não, olha, eu acho que a gente já definiu, a gente vai conseguir trabalhar. Já está definido. O projeto é para 2 anos, mas a gente consegue dar resposta para menos do que isso. Com quanto tempo se cultiva uma mandioca? Varia, né? Geralmente com 14 meses, pensa assim, de 10 a 18 meses, né? Só que hoje a gente está trabalhando com material precoce, e a engenharia genética, o melhoramento genético. Não, está melhorando muita coisa. O próprio sistema de manejo eficiente, com a incorporação dessas questões que eu coloquei para você no protocolo de manejo. Só isso já reduz a clonagem de vegetais do laboratório de biotecnologia e agora de mandiocultura do IEPA. Só isso já reduz em 4 meses do plantio à colheita. Só a clonagem. Por quê? Porque você coleta material juvenil. Você já ganhou um tempo da infância, né? Eu digo sempre assim, nós já subimos da infância. Quando nós clonamos o material, nós clonamos o material adulto. Ele ganhou aquele tempo, está inserido no processo. Cara, que legal. Cara, isso é muito doido. Extraordinário. Isso daí é preciso usar. E é simples. Eu tenho uma equipe hoje. Posso citar o nome das pessoas que estão comigo? É simples clonar. Mas assim você vai ver. Eu vou te convidar para ir lá. Ensina a clonar. Eu vou te convidar a ir lá para o laboratório. Nós temos uma equipe muito boa dentro do IEPA, né? Acho que nós temos a Danila, que está comigo há algum tempo. O Arthur, já passaram outras pessoas para lá. O Arthur, são técnicos comigo, são especialistas, são pesquisadores. A Danila, a Michele, o Arthur, o Augusto, que trabalha no campo Viveiro. Reinaldo trabalha dentro do Viveiro. Então, o IEPA, nós temos know-how, temos uma equipe técnica qualificada. Bacana. E temos protocolo. Tá aí, é hora de fazer isso acontecer. Então, assim, por isso que eu agradeço a oportunidade, porque isso eu sei que vai chegar. Você que vai dizer assim, opa, isso tá legal, isso vai ter alcance, né? Porque a gente precisa mudar. E outra coisa, né? Direcionar os esforços de forma efetiva. Sim. Não dá para chegar e falar em barreira fitossanitária apenas. É mais um elemento que se ganha tempo. Mas efetivamente hoje eu te digo, André, nós ainda não ganhamos esse tempo. Mas o doença está avançando.
E paralelo a isso, nós não temos muito pouco. Daqui um ano eu vou te chamar de volta, acho que antes disso. Eu acho que tu me chama em dezembro, quando eu te dizer, André, eu tô com 1 milhão de mudas de mandioca clonadas aqui. Toma-te aí, ó. A gente vai falar o que aconteceu nesse decorrer aí de tempo. André, esse produtor rural que eu lhe falei, eu tô com esse projeto, ele está inserido nesse projeto da Sudan. Quantos e junto com o Dalat. Lá na região ali do central ali do Pacuí tem bastante produtores de mandioca. Vai mexer com essa Vai mexer. Ah, é direcionado para lá. Vai mexer, vai deixar para lá. Por que nós vamos fazer agora? Intensificar propostas de manejo. Sim, intensificar. Combater a doença efetivamente. Usar armas. E qual é a arma que a gente tem? Uma variedade que ela tenha um vigor agronômico adequado, uma proposta de manejo no campo eficiente, com um sistema de irrigação. E trabalhar. O que a gente não pode é perder. Como eu disse anteriormente, o laboratório de produção de alimentos da planta é a folha. Enquanto tiver uma folha lá, verdinha lá, ela está produzindo, ela está assimilando, ela está fotoassimilando, ela está carregando material. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer com que essa planta resista a esse problema. Pesquisa outras coisas também, né, Marcelo? Eu trabalho com outras coisas. Você vem aqui depois. Eu trabalho com outras coisas. Ótima fonte essa aqui. Eu trabalho com outras coisas. Marcelo, obrigado pela tua presença. Precisa fortalecer mais alguma informação? Acho que a gente falou de tudo, né? Falou, eu agradeço muito. Eu acho assim, todas as medidas, todas as ações, elas são válidas, tá? Deixar claro que é legítimo, que a gente precisa entender também que às vezes cometemos equívocos nessa caminhada, mas é preciso entender o que está acontecendo dentro desse momento e fazer uma radiografia efetiva do processo. Tem alguns pontos que não estão sendo conclusivos, precisam voltar a ser, preciso dar força para a Câmara Setorial da Mandioca, preciso entender a mandioca como uma cultura multipropósito, não só para a produção de farinha, para diversos outros derivados, trazer o polo industrial para dentro, assim você gera emprego, trazer, eu dei uma palestra no Sebrae com o Reginaldo, com o Reginaldo, nós precisamos trabalhar, sabe o quê? Com todo o sistema de panificação do Estado e solicitar que eles introduzam para a produção do pão 20% de mandioca, fécula de mandioca. Você vai acelerar a produção, estimular o produtor. Como é que se faz? Reduz a carga tributária. Quem usar a fécula de mandioca, a gente reduz a carga tributária. Você não está estimulando a industrialização. Porque o pão feito com 20% de mandioca é extraordinário, André. É extraordinário, maravilhoso. E o tempo de prateleira dele é maior. Muito maior. Você tem uma ideia, são coisas assim que tem que fazer. Mas isso daí é uma reação. Essa reação ela vai começar a ser tomada a partir do momento que aquela região central começa a ser. Vai. Como está sendo, André? Analisa bem. Eu chego aqui hoje porque há uma situação nevrálgica instalada com relação ao problema. Mas faltou entendimento? Não faltou, não. Só sabíamos que isso ia chegar fatalmente. Nós temos um decreto federal, temos um decreto estadual, temos um decreto de fitossanitário, de emergência fitossanitária do MAPA, ou seja, todo o aparato jurídico, administrativo e institucional está sendo feito do entendimento. É muito bom ter gente assim na equipe, igual você, né? Proativo. Tu não esperou vir da Câmara, nada. Tu tá tomando uma atitude. Exato. Vou esperar. Não dá para esperar. Isso é ótimo. Obrigado. Não, tem que fazer, eu que agradeço. Valeu, cara. Feliz demais de estar aqui. Minha família agradece. Eu acho que a gente ia ficar um tempão batendo esse papo, mas tem tempo, né? Obrigado, André. Obrigado. Como é que faz para encontrar você, Marcelo? Olha, você pode procurar, tem rede social sim. O WhatsApp é 81 10 11 8010 1141, tá? É meu WhatsApp. O e-mail é veigacarinha@hotmail.com. Aí pode me procurar, eu tô sempre no IEPA. Rede social? Tem Instagram? Tem Instagram pessoal, mas eu tenho o Instagram do meu laboratório, que o meu pessoal no movimento, olha, isso é um ralho, hein, gente? Isso aqui é um ralho, hein? Eu tô aqui participando de um podcast extraordinário com o André, né? E aí tô dando um ralho nessa minha equipe, tá? Tem uma equipe? Eu tenho uma equipe. Tem uma equipe que trabalha comigo no laboratório, que também capilariza essas questões, essas ações aí mais de mídia social. E qual é? Eu acho que eu vou te passar, André, mas eu acho que é biotecnologia. No Instagram é biotecnologia. No Biotech, eu acho que é isso. Do IEPA. No Biotech? Eu acho que é. No Biotech IEPA. Eu acho que é. Não tenho certeza, André. Não tenho certeza, mas vou te passar. Já tô aqui procurando. Mas você vê que eu sou muito desligado nessas coisas também, tá? Tá, mas eu vou começar. Depois tu me passa que eu vou
Você me passa que eu E vou aí a colocar gente aqui tem embaixo. vários trabalhos. Também trabalho com açaí. Eu sei. André. Eu sei disso. trabalho com manejo de açaí. Eu vim trabalho aqui da pra te porteira conversar para dentro mais. e da porteira para fora. Eu fui um dos caras que falou o seguinte, questão de... Pô, açaí 20 conto. Cara, vai manter, viu? Eu acho que tem coisas boas para te falar sobre isso, porque tu vai dizer assim, cara, vai cair, cara. Eu não sei não. Talvez caia eu digo na prateleira, é ali, nas amassadeiras convencionais, mas o mercado está se organizando. O mercado de produção de fruto está se organizando. Mas nosso papo aqui a gente vai deixar para outra oportunidade. Isso. Nosso papo aqui é mandioca, é vassoura de bruxa, né, André? Mas é porque já dá um spoiler pro próximo papo. Exatamente. E para você que ficou até aqui, ó, muito obrigado, valeu mesmo, valeu. Margot que tá ali no comando das máquinas, nos cortes. E para você que ficou ligado aqui, ó, lembre-se, se inscreve aqui se não se inscreveu, dá um joinha e comenta o que tu achou dessa conversa aqui. Tu também consome farinha com açaí na tua casa? Até mais, até a próxima, valeu, obrigado.